Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem e preparados para começarmos mais uma aula. A aula de hoje ela vai ter um tema um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver o que está no nosso livro didático. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente, já que estamos na Semana do Meio Ambiente, né? Uma data tão importante que foi criada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Qual é a finalidade desse dia? É de conscientizar as pessoas a criar ações e atitudes que minimizem o impacto dentro do meio ambiente. Todo ano acontece esse dia, né? E todo ano ele tem um tema diferente e ele acontece também em um local diferente. Esse ano vai ser por videoconferência e será na Colômbia, onde o tema geral é sobre a biodiversidade, né? Então é de extrema importância e infelizmente nós temos a mania, o costume de só falar, só evidenciar algum tema quando está perto do dia, quando está na semana, onde a gente deveria fazer isso, tornar isso, né, a preservação, a conservação, numa coisa diária da nossa vida. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse meio ambiente. Vamos lá? Então, eu já começo com essa frase. Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Então, a gente precisa defender e a gente precisa melhorar ele constantemente. E a integração que nós temos, né, com a natureza é fundamental, pois sem ela, a vida das sociedades seria impossível. O homem sempre dependeu desta integração para sobreviver, independentemente dos avanços tecnológicos. Ou seja, a gente sempre dependeu dos recursos do próprio ambiente, né, antes mesmo de ter tanta tecnologia. Por conta dessa tecnologia, dependemos hoje ainda mais dessa relação, não é verdade? Com a natureza. Sem energia elétrica, por exemplo, os sistemas de informações, o funcionamento das cidades ficaria inviável. E a grande maioria, por exemplo, da nossa energia que nós utilizamos aqui no Brasil, ela vem da água, né, através das hidrelétricas. Mas essa relação, muitas vezes, ou seja, diariamente, né, a gente pode dizer, tem sido desequilibrada, insustentável, provocando consequências de degradação ambiental e possibilidade de grandes dificuldades para as futuras gerações. Né? Aí mostra um exemplo bem claro, né? A pessoa está conscientizando as pessoas de não jogar o lixo, não vem outra pessoa e joga o lixo. Muitos exemplos disso podem ser observados em praticamente todos os ambientes do planeta Terra. Muitos. Eu vou falar aqui agora para vocês, eu vou citar somente alguns desastres que aconteceram no Brasil em 2019, ou seja, o ano passado. Olha só. Desmatamento na Amazônia. Somente o ano passado, a área desmatada na Amazônia equivale a uma área de aproximadamente 30% maior do que foi em 2018. Então, olha só, gente, de um ano para cá, né? No caso do ano passado, né? 2018, 19, 2 anos para cá. Olha só a quantidade de devastação, né? Outra coisa que aconteceu também, as queimadas,
né? Nessa região da Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Ou seja, 31% do foco das queimadas que foram registradas, né, de janeiro até agosto de 2019, eram locais que tinha floresta em 2018. Então, quando foi feito um acompanhamento desse desmatamento, desse índice de queimadas, né, viu que cresceu 110% em relação a 2018. Então, várias pesquisas perceberam que o grande motivo dessas queimadas, as causas da ocorrência dessas queimadas, era principalmente o desmatamento, a preparação do solo para a agricultura e os incêndios acidentais. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, a gente realmente vê que a situação é alarmante, né, dessas queimadas. Olha só o gráfico, gente. Olha 2018 e olha para 2019. Há uma grande diferença. Outra coisa que aconteceu, né, em Brumadinho, não foi só uma questão do ambiente, foi uma questão da humanidade, da sociedade, né? O rompimento dessa barragem foi uma tragédia realmente, aonde ocasionou 270 mortes e até hoje segue 13 vítimas desaparecidas, sem falar que esse desastre reduziu e acabou com várias áreas que tinha na localização de proteção ambiental, né? Unidades de conservação. Outra coisa também é a emissão dos gases, né, do dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso, que fazem a captação do calor, teve um recorde de concentração para o efeito estufa, ou seja, para piorar, agravar mais a questão do aquecimento global, né? E acontecer as mudanças no clima. E em agosto, né? Entre agosto e setembro de 2019, a questão do derramamento do óleo no litoral brasileiro, né? Que foi pelo menos 900 praias atingidas, né? Em agosto para setembro, né? Nordeste inteiro, né? Fora o Espírito Santo e Rio de Janeiro foram atingidas, né? Que afetou a biodiversidade marinha, né? A economia local, a saúde e o bem-estar da população, né? E essas consequências a gente ainda vai ver a longo prazo, né? Até hoje não se sabe realmente o que provocou, se tem suposições, né? Como as queimadas também que acontecem na Amazonas, como a questão do rompimento da barragem, né? São feitos o pagamento de indenizações, mas não existe uma punição, né? Então, todos esses, eu falei só, eu citei alguns, mas existem muitos. Todos esses desastres e muitos outros juntos, com a falta de políticas públicas eficazes e um controle socioambiental, são responsáveis em grande parte por efeitos que resultam em impacto negativo para a sociedade, ou seja, para nós mesmos. À medida que esses desastres vão acontecendo, à medida que essas catástrofes vão acontecendo, que a gente não toma uma medida, é um conjunto, né? O meio ambiente ele é um conjunto. Então, quando para a sobrevivência do ser humano, de uma empresa, de uma cidade, né, existe uma interferência negativa nesse ambiente, só faz se extrair de forma negativa, né? Porque a gente só tira em grande quantidade, em demasia, a gente degrada, a gente polui, né? Então fica uma coisa insustentável, fica uma coisa que o planeta fala, não aguento, né? A imagem até aí mostra, né? Então prejudica a gente, imagine as futuras gerações. Então, quais são os caminhos para tentar diminuir, né?
a palavra que eu gosto de dizer, a palavra da moda, que tem se falado muito, é a questão do desenvolvimento sustentável. É uma palavrinha que ela já está na moda há um tempinho, mas ainda não está entrando na cabeça das pessoas, né? O que é o desenvolvimento sustentável? É a capacidade de você manter um crescimento econômico de um local, de uma região, né? Mas que você tire, mas você reponha para as futuras gerações terem também. O que é que acontece? Por que não é tão fácil você alcançar ou você atingir o desenvolvimento sustentável? É o que a gente vai ver agora, né? Sustentabilidade. É importante pensar que esse novo jeito de pensar e viver para alcançar essa sustentabilidade necessita de uma nova concepção de vida, de um novo jeito de viver, de novas maneiras de pensar, agir, e precisa começar principalmente dentro de cada um de nós. E quais são os pilares, quais são os princípios da sustentabilidade, né? Quais são os principais aspectos? Ela visa usar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente, preservar esses bens e a dignidade dos seres humanos, não acabar com esses recursos naturais, uma coisa bem difícil, né? Conciliar o crescimento econômico e preservação da natureza, não deixar sobras nocivas nos processos de produção, ou seja, não se estragar tanto, não interferir na vida das sociedades em função do desenvolvimento, reduzir o consumo e reutilizar as sobras, evitando a utilização de recursos naturais, né? A questão da reciclagem, dos 5 R's e tal. Gente, todos esses princípios aí, quando a gente lê, quando a gente analisa, eu passaria o dia falando desses princípios aqui para vocês. E a gente, a grosso modo, uma coisa bem simples assim, é muito difícil a gente chegar até aí, mas não é impossível, né? Porque a gente vem numa crescente demasiada, né? Só cresce, 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 consome, 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 consome. Então, a gente precisa pensar em ações para diminuir esse impacto, né? Então, como a gente vai tentar alcançar essa sustentabilidade, né? A gente pode, pelo menos, começar a refletir, começar a se perguntar, perguntas simples, né? Vamos ver? Quantas coisas uma pessoa precisa realmente para viver, né? Quantos pares de sapatos a gente precisa? 30, 20, calça, roupa, né? Você tem guarda-roupas lotados, abarrotados. Será que a gente precisa de tudo isso? Será que toda vez que a gente vai numa festa, a gente tem que comprar algo novo, né? A cidade que nós estamos, essas perguntas a gente pode levar para todos os âmbitos, né? A gente pode começar por nós mesmos, mas a cidade em que eu vivo, será que aqui existe reciclagem de lixo? Ela é suja? Tem trânsito? O país em que vivemos tem uma geração de energia limpa, né, como a gente fala, que não degrada o ambiente. As pessoas, todas elas, têm acesso à educação, saúde e cultura. Será que você é uma pessoa sustentável? Quando a gente responde aquelas perguntas, quando a gente faz uma reflexão, né, e é um ótimo exercício a gente fazer, a gente começa a refletir e ver se os nossos hábitos eles são saudáveis e sustentáveis ou não, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, um bebê europeu ele consome 250 vezes mais do que um bebê africano. Por quê? Por que tanta desigualdade? Não é verdade? O consumismo exagerado é, sem dúvida, a principal causa da insustentabilidade do planeta que nós estamos enfrentando agora, né? Então, aqui são algumas ações, né, que o homem tenta fazer para buscar essa sustentabilidade, né? Gente, eu coloquei aqui pouquíssimas, existem infinidades, né? Da mais simples à mais complexa. Energia eólica, né? Turbinas movidas pelo vento. A gente aqui na região do litoral do Nordeste, né?
A energia solar, o Brasil é um país privilegiado em relação ao sol, né? Usar essa questão de madeira reflorestada, aquela madeira reaproveitada. Existem algumas fábricas que utilizam tratamento de esgoto, uma coleta seletiva de lixo e reciclagem. A gente não tem. Existem pessoas ainda que não têm nem água encanada. Então, assim, existem soluções, mas a nossa realidade é um pouco diferente, é um pouco distante de tudo isso, né? Mas a gente precisa acreditar, como eu disse, a gente precisa, cada um precisa fazer a sua parte, né? Fora aquelas pequenas ações que existem, né? O ser humano ele tem uma capacidade incrível de raciocinar, de criar, ele é criativo. Então, pequenas ações de sustentabilidade que existem por aí afora, né? Então, como a gente vai atingir, né, esse desenvolvimento sustentável? Primeiro, a gente precisa compreender e entender que esses recursos a gente já está compreendendo, né? Eu acredito que esses recursos naturais, eles são finitos, eles acabam, né? À medida que a população cresce, que vai consumindo, não se tem aquele tempo de espera, né? A gente precisa usar os bens naturais com critério, com planejamento, traçar um novo modelo de desenvolvimento econômico para a humanidade, né? Essa questão da economia, essa questão da reciclagem, né? Como eu falei, será que a gente precisa de tanta coisa, né? Um novo jeito de ser, com novos desejos, em especial, desejo de ser mais leve, sem impactar tanto no ambiente. Atitudes simples a gente pode ter, né? Podemos começar, ó, adotando práticas simples em nosso cotidiano. Um exemplo, usar sacolas retornáveis. Já existe isso, essa questão das sacolas já existe há tanto tempo, né? Para você levar essa sacola para fazer compras, existem mercados que eles não dão sacolas, a gente precisa comprar né, agora, já para incentivar a pessoa a esse hábito de usar essas sacolas retornáveis, né? Dar carona, né? Vamos por você e seu vizinho vão para locais próximos, né? Economizar a queima do combustível, né? Andar de bicicleta, separar e encaminhar as pilhas, né? Para locais apropriados, apagar a luz quando a gente não estiver naquele ambiente, a gente tem medo de deixar tudo aceso dentro de casa, né? Tirar daqueles aparelhos eletrônicos da tomada, que ali está consumindo energia, não desperdiçar água, se tiver vazamento, trocar a torneira, trocar encanamento, o que for, né? Comprar produtos certificados. O que é isso, professora? Produtos que adotem, empresas que adotem esse processo de sustentabilidade, né? Nas suas embalagens, nos seus produtos, na questão, né, de várias coisas. Então, aí são simples medidas. A questão de separar o lixo, né? A questão de você levar seu copo, sua garrafa, né? Não é para pegar emprestado do colega, é para você ter a sua, também que é de extrema importância, né? Cultivar as áreas verdes, gente, né? Plantar realmente. Então, adotando essas práticas, a gente fazendo isso, a gente começa a ter mudança, né? E para a gente finalizar, a gente vê que os problemas ambientais eles estão longe de acabar, né? É preciso haver uma gestão ambiental, uma gestão eficiente. Existem leis, existem órgãos, existem multas, existe tudo. No papel, parece. Porque na prática, acho que as pessoas, esses órgãos, andam com alguma coisa que impeça a visão, né? Ou então até tentam, mas aí existem aquelas brechas, né? Para conter essa exploração, frear a busca incessante só pelo lucro, só pelo consumo, sem medir as consequências. É o momento de todos os países, todas as nações intensificarem os investimentos na conservação e restauração da biodiversidade do planeta, a fim de melhorar a nossa qualidade de vida e das futuras gerações, né? Não vamos ficar somente na Semana do Meio Ambiente, nas datas comemorativas. Vamos fazer isso uma constância em nossa vida, né? Vamos fazer pequenas ações
É do pequeno que se faz o grande, não tem, né, um ditado? Então, pequenas ações no nosso dia a dia já faz a diferença, né? A gente está no momento, por coincidência, estamos passando por um momento em que dá para a gente repensar muito a coisa, né? A gente tá em casa, então a gente começa a refletir, tá, tem tanta coisa aqui, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não posso tirar? Será que eu não posso ajudar? Será que eu não posso diminuir? Será que eu não posso impactar menos? Né? Então, assim, a finalidade de falar um pouquinho sobre o meio ambiente para vocês na Semana do Meio Ambiente é isso, porque a gente já sabe para que essas datas comemorativas existem, a gente já sabe o que fazer para diminuir o impacto, a gente já sabe que a gente pode dar exemplo, a gente sabe muita coisa, mas a gente precisa colocar em prática. Então, foi só uma, vamos dizer assim, uma pincelada, né, do que está acontecendo, mas assim, que há possibilidades de mudança, sim, mas a gente precisa fazer a nossa parte, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, obrigada pela atenção. Até a próxima. E eu termino com a mesma frase que eu comecei. Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade, ok? Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.